1 Tessalonicenses capítulo 4, vivendo para adorar a Deus, quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim estáis caminhando. Agora, vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que, nesse sentido, vos aperfeiçoeis cada vez mais, nota de rodapé 1. Paulo usa literalmente a expressão grega caminhar como metáfora de viver a vida cristã. Como discípulos do caminho, que é Cristo, Romanos 6, 4, 2 Coríntios 5, 7, Efésios 4, 1, Efésios 5, 17, Colossenses 1, 10, as palavras do apóstolo não devem ser interpretadas como algum tipo de arrogância ou autoritarismo humano. As expressões originais são carregadas de fraternidade, sinceridade e autoridade espiritual, como um pai orientando seus filhos amados. 1 Coríntios 2, 16. Como um pai orientando seus filhos amados. Como um pai orientando seus filhos amados. 1 Coríntios 2, 16. Bonito. Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejos sem controle. À semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus, nota de rodapé 2. No mundo greco-romano do século I d.C., devido às guerras, aos conflitos sociais e à proliferação das culturas pagãs. Os padrões morais haviam atingido os níveis mais baixos de pudor e respeito. Imperava a violência. Aos mais fortes era dado o direito de satisfazer todas as suas vontades. E o tempo médio de vida não ultrapassava os 30 anos. Neste contexto é que Paulo exorta os cristãos a manterem seus corpos e vida moral de acordo com o padrão de Cristo, e não conforme a sociedade. Afinal, os cristãos são o templo do Espírito de Deus, 1 Coríntios 5:1, 1 Coríntios 6:19. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas estas práticas, como já advertimos com toda certeza. Pois Deus não vos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorga, ou o seu Espírito, que nos outorga, que nos dá, concede o seu Espírito Santo. Nota de rodapé 3. Paulo se refere ao ministério do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, o de fazer seus mandamentos compreensíveis ao coração dos cristãos, versículo 9, Isaías 54, 13. Em grego, theodidaktoi, João 7, 17. O apóstolo usa a palavra grega Filadélfia, amor fraterno entre irmãos de sangue, para evidenciar o tipo de amor solidário e incondicional que deve haver entre os irmãos em Cristo, considerando que todos os cristãos têm o mesmo Pai Celestial. João 6,45, 1 Coríntios 2,13. O cristão deve agir com amor. No que se refere ao amor fraternal, entretanto, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando esta ordem mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia vos encorajamos, queridos irmãos, que vos aperfeiçoeis nisto cada vez mais, buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos, nota de rodapé 4. Paulo ensina que, apesar do nosso chamado à solidariedade e zelo de uns para com os outros, não devemos exagerar em nossos cuidados, muito menos em nossa dependência um dos outros. Alguns tessalonicenses estavam desrespeitando
a privacidade dos seus irmãos, outros abusando da hospitalidade, cortesia e ajuda de irmãos mais abastados. Para muitos gregos na época, trabalhar em serviços braçais era desonroso, cabendo exclusivamente aos escravos. Alguns gregos crentes estavam negligenciando o trabalho em virtude da iminente volta de Cristo. Paulo adverte que nem as tradições culturais, nem a proximidade do retorno do Senhor são motivos para o cristão deixar qualquer de suas obrigações éticas e morais. Buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a necessitar da parte deles. A volta de Cristo e os crentes. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Nota de rodapé 5. Paulo usa o termo adormecer como metáfora da morte do cristão, pois o aspecto definitivo e horrendo da separação de uma pessoa de Deus, isto é, a morte, é eliminado completamente quando a alma reconhece em Jesus Cristo, seu Salvador, e ganha o selo divino, o Espírito Santo, que garante sua ressurreição e vida eterna. Alguns tessalonicenses entenderam, de forma errônea, que todos os crentes permaneceriam vivos na terra até a iminente volta de Cristo. Por isso ficaram em dúvida quanto à ressurreição daqueles crentes que estavam morrendo. A sociedade grega era profundamente influenciada pela cultura pagã. Por isso os gregos tinham verdadeiro horror à morte e a consideravam como o final de tudo, o apodrecimento da vida. Os cristãos, no entanto, podem se alegrar com a segurança que têm na glória da vida eterna em companhia do Senhor. 1 Coríntios 15, versículos 55 ao 57. Filipenses capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Nota de rodapé 6. Paulo usa aqui literalmente a expressão grega morreu e não dormiu, em relação ao falecimento de Jesus. E isso para evidenciar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte na cruz do Calvário. 1 Coríntios 15, versículo 14 ao 22. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Fé e tulipas para todo mundo, só lhe deu glória. Tenha um ótimo dia. Tenha um ótimo dia.